Fala galera que curte nosso canal, tudo bem? Meu nome é Bruno Barros, eu não sei nem mal que eu falo, não sei nem quem sou eu. Quem sou eu? Meu nome é Bruno Barros, esse é o canal Futebol Fundo por Ciência. Se você ainda não é inscrito no canal, clica agora mesmo aqui embaixo no botão inscreva-se. Não esquece de ativar o sininho. E não se esqueça, se você gostar desse vídeo, deixa aquele super like motivacional, beleza? No vídeo de hoje, vamos falar tudo sobre o que você não sabe, mas que deveria saber, sobre o futebol da Argélia. Ficou curioso? Quer conhecer essa história? Então, vamos nessa! A Argélia é um país de maioria islâmica que se localiza na região norte da África e faz fronteira com países como Tunísia, Líbia, Níger, Mali, Mauritânia, Saara Ocidental e Marrocos. Com seus pouco mais de 2,3 milhões de quilômetros quadrados, é o maior país da África em extensão e o 10º no mundo, sendo que a metade sul do país é coberta pelo deserto do Saara. Foi colônia da França até 1962, quando declarou a sua independência e, portanto, tem o francês como uma de suas línguas principais, além do árabe e do berbere. Sua capital é a cidade de Argel, que foi fundada pelos fenícios, ainda no século IV a.C., e que abriga quase 60% da população total do país. Quem visita o país pode ter a oportunidade de conhecer o Jardim Descer do Ramá, o Jardim Botânico de Argel, que conta com mais de 1.200 espécies de plantas, além de um zoológico e um centro de pesquisas. As ruínas romanas de Tipasa, Patrimônio Mundial da Unesco, e que contém registros de civilizações humanas do século VI a.C., a cidade de Constantine, também chamada de Cidade das Pontes, as praias da região de Esquíquida, banhadas pelas águas do mar Mediterrâneo, a mesquita de Quechua e a Basílica de Nossa Senhora da África. O futebol na Argélia foi introduzido pelos franceses, que em 1894 fundaram o primeiro clube de futebol do país, o Club de Joyeux-Cité, na cidade de Oran. A Federação Francesa de Futebol criou em 1911 uma espécie de campeonato norte-africano, do qual os clubes argelinos também o disputavam, sendo este uma espécie de grupo da terceira divisão do Campeonato da França. O primeiro campeonato argelino de futebol foi criado logo após a independência do país em 1962. E o maior campeão é o JS Kabylie, com 14 títulos, sendo o último em 2008. O último campeão, o da temporada 2019-2020, foi um time bastante curioso. O irmão gêmeo do CRB de Alagoas, o CR Belouizdad, que por coincidência também é alvirrubro, e que conquistou seu 7º título de campeão argelino. Até a edição deste vídeo, a temporada 2020-2021 do Campeonato Argelino, ela estava 1/3 completa. Esta edição conta com 20 clubes, que são o Sétif, o Olympique de Médéa, o JS Saoura, o Ain Melilla, o MC Oran, o JS Kabylie, o CR Belouizdad, o MC Alger, o Paradou, o RC Relizane, o Chilef, o USM Alger, o Constantinois, o Hussein Dey, o Wydad Tlemcen, o Magra, o USM Belabé, o US Biskra, o JSM Esquíquida e o Bourdibu Arrerid. Lembrando que Alger é o nome da capital Argel em francês, tanto que o nome do país em francês é Algérie. A segunda competição mais importante do futebol da Argélia é a Copa da Argélia, que também é disputada desde a independência, e o atual campeão é o CR Belouizdad, que faturou a taça em 2019. Em virtude da pandemia, a edição 2020 foi cancelada. 4 times dividem entre si o posto de maiores campeões da Coupe d'Algérie, que são o USM Alger, o CR Belouizdad, o Sétif e o MC Alger, cada um com 8 títulos conquistados. O maior estádio de futebol do país fica na capital Argel, e é o estádio 5 de julho de 1962. Nome este que é uma referência à data em que a Argélia se livrou da dominação francesa.
É um estádio construído no começo da década de 1970 e que comporta 76 mil torcedores. É onde frequentemente joga a seleção da Argélia quando mandante. E também onde geralmente é disputado o maior clássico do país. Sim, a Argélia também tem clássicos, que é o duelo entre as duas equipes mais populares da capital, que são o USM Alger, cuja sigla significa União Esportive Medina, e o MC Alger, cuja sigla significa Mouloudia Club. Traduzindo do árabe, adivinha o que significa Mouloudia? Nascimento. Eu não encontrei nenhum registro a respeito de algum jogador brasileiro que já tenha jogado na Argélia. Se você conhecer algum, deixa aqui embaixo nos comentários que a gente quer saber. É um tanto quanto raro jogadores de outros países jogarem dentro do futebol argelino. Os clubes geralmente dão preferência a jogadores locais. Há casos isolados, como por exemplo, no JS Kabylie, ao jogador natural da Líbia, Mohamed Al-Tabal. No CR Belouizdad tem 4 estrangeiros. O goleiro francês Ahmed Abdelkader, vindo da base do Guingamp, o atacante natural do Benin, Marcelin Coupeau, e o belga Maek Nigombo, vindo do Go Ahead Eagles da Holanda. No MC Alger tem o meia Isla Diomandé, que é do Senegal. No Chilef tem o meia Massiré Dembélé, que é do Mali. No USM Alger tem 3 franceses, o goleiro Alex Guendou, ex-Saint-Étienne, e que também teve passagem pelo Pau. Calma, tem um time na França que se escreve Pau, mas se fala Pau. E os meias Maziré Soula e Salim Akal, ambos vindos da base do time do Angers, da França. No Constantinois tem o meia natural do Sudão, Sharaf Chiboub. Parece o som de uma bomba, né? No Magrá tem o atacante Boubacar Rainikoye, que é de Mali. De novo, só espero que o time não vá de Mali é pior. Badum. Eita! E aparece aí minha voz? Creio que sim. Você está superando, sabia? Quando o assunto é o futebol internacional, os times de Mali, ó. De Mali. De Mali e Cuia. De Mali e Cuia. Um dia eu vou fazer de Mali. Quando o assunto é o futebol internacional, os times argelinos têm sim motivo para se orgulhar. Até porque já trouxeram para o país 5 títulos da Liga dos Campeões da África. Tá pensando que só tem Liga dos Campeões na Europa, é? Você é besta? O JS Kabylie tem 2 títulos, um conquistado em 1981, quando venceu na final o Vita Clube da República Democrática do Congo, e o outro em 1990, quando venceu o Nicana da Zâmbia. O Sétif também tem 2 taças, uma em 1988, quando venceu a final contra o Heartland da Nigéria, Terra do Coração em inglês, e a outra em 2014, quando venceu o Vita Clube da República Democrática do Congo. Já o MC Alger tem uma taça conquistada, em 1976, quando venceu o Rafia da Guiné. Quando o assunto é a seleção do país, podemos dizer que a seleção argelina, que tem o apelido de Raposas do Deserto, dentro do contexto africano, tem um desempenho bastante interessante. A seleção da Argélia já disputou 4 Copas do Mundo. Em 82, na Espanha, a Argélia, logo na estreia, bateu a seleção da Alemanha Ocidental por 2-1. Depois perdeu para a Áustria por 2-0 e depois venceu o Chile por 3-2. A Argélia obteve a mesma pontuação dos alemães e dos austríacos, mas acabou sendo eliminada no saldo de gols. Em 86, no México, acabou ficando em último em seu grupo. Perdeu para o Brasil por 1-0 e para a Espanha por 3-0. Obteve apenas um empate, 1-1, diante da Irlanda do Norte. Em 2010, na África do Sul, voltou a ficar em último lugar, após derrotas para a Eslovênia por 1-0 e para os Estados Unidos também por 1-0. Mas obteve um precioso empate em 0-0 diante da Inglaterra. Em 2014, no Brasil, a Argélia fez a melhor campanha de toda a sua história. Se classificou em segundo lugar. Perdeu para a Bélgica por 2-1 na estreia, mas depois venceu a Coreia do Sul por 4-2 e empatou com a Rússia em 1-1.
Nas oitavas de finais em Porto Alegre, a Argélia acabou tropeçando na mesma pedra que o Brasil tropeçaria mais para frente. A Argélia empatou em 1-1 no tempo normal com a Alemanha, mas no último minuto da prorrogação, Özil marcou o gol da classificação dos alemães. Poxa, bem que a Argélia podia ter tirado a Alemanha. A Argélia não vive apenas de participação. A seleção argelina tem 2 títulos da Copa das Nações Africanas, o equivalente à nossa Copa América, mas para a África. Uma em 90, quando na final venceu a seleção da Nigéria, e a outra em 2019, quando na final bateu a seleção de Senegal. Entre os maiores jogadores da história da seleção da Argélia, podemos citar 2. O primeiro, Rabah Madjer. Madjer vestiu a camisa do Porto de Portugal de 1985 a 1991 e com a camisola dos Dragões conquistou 3 campeonatos portugueses e 2 taças de Portugal. Mas a melhor fase foi em 1987, quando ajudou o Porto a vencer a Liga dos Campeões da Europa, quando bateu na final os alemães do Bayern de Munique por 2-1, sendo o primeiro gol do Porto marcado pelo próprio Madjer, e também o Mundial de Clubes em Tóquio, no Japão, quando o Porto bateu o então campeão da Taça Libertadores da América, que foi o Peñarol do Uruguai. O jogo terminou empatado em 1-1 e foi para a prorrogação. Adivinha quem fez o gol da vitória do Porto? Ele, Madjer. Sem falar que em 1990 ele foi peça fundamental no time da Argélia, que venceu naquele ano a Copa das Nações Africanas. O segundo, Lakhdar Belhoumi. Belhoumi foi o cara que fez o gol da vitória da seleção da Argélia sobre a Alemanha na estreia da Copa de 1982. Há quem diga que Belhoumi foi melhor jogador ainda do que Madjer, mas lhe faltou uma coisa crucial: uma carreira internacional. Haja visto que Belhoumi jogou apenas em clubes da própria Argélia. 2 grandes jogadores de sucesso internacional poderiam ter vestido a camisa da seleção da Argélia. O ex-astro francês Zinedine Zidane nasceu em Marselha, no sul da França, mas é filho de pai e mãe argelinos. E Karim Benzema, que jogou muitos anos no Real Madrid. Benzema nasceu em Lyon, na França, mas é filho de pai argelino. Ambos possuem dupla nacionalidade, francesa e argelina, e poderiam ter escolhido atuar pela seleção da Argélia, mas preferiram o azul da França. A seleção argelina atual é treinada por Djamel Belmadi, ex-treinador do Al Duhail, do Catar, e conta com jogadores como o goleiro Rai Imboli, jogador do Al Ittifaq, da Arábia Saudita, o zagueiro Djamel Benlahri, jogador do Lyon, da França, o lateral esquerdo Rami Bensebaini, jogador do Borussia Mönchengladbach, da Alemanha, o meia Ismael Benasser, jogador do Milan, da Itália, o também meia Sofiane Feghouli, jogador do Galatasaray, da Turquia, o atacante Riyad Mahrez, astro do Manchester City, da Inglaterra, e o também atacante Said Benrahma, jogador do West Ham, da Inglaterra. Brasil e Argélia já se enfrentaram 4 vezes, com 4 vitórias do Brasil. Os 2 primeiros jogos foram 2 amistosos jogados na própria Argélia. O primeiro em 1965, com vitória brasileira por 3-0, e o segundo em 1973, com vitória brasileira por 2-0. O terceiro jogo foi disputado pela Copa do Mundo de 86, com vitória do Brasil por 1-0, como já citamos. E o último foi em 2007, quando o Brasil venceu um amistoso contra a Argélia pelo placar de 2-0, amistoso esse que foi jogado em Montpellier, na França. Bem pessoal, a intenção do vídeo de hoje era contarmos tudo o que você não sabe, mas que você deveria saber sobre o futebol da Argélia. Se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, aproveita a oportunidade para clicar aqui embaixo no botão inscreva-se, ative também o sininho das notificações, e caso você tenha gostado desse vídeo, não esqueça de deixar aquele super like motivacional agora no final, beleza? Bem pessoal, por hoje é só, e até o próximo vídeo. Tchau!